Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto, sabe? Na riqueza cultural de Contagem, lá em Minas Gerais. Temos um material aqui bem interessante, parece que são os documentos oficiais, tem até mapa com pontos de interesse. Para quem está pesquisando a cidade, de repente para um concurso, como fala aqui no material, ou só por curiosidade mesmo, acho que essa conversa vai ser legal. Nossa ideia é tentar entender o que faz a cultura de Contagem ser tão particular, tão viva. A primeira é de um professor que eu tinha que falava o seguinte: as palavras não são impunes, elas advogam a seu favor ou contra. Exato. E olha, para começar bem, acho que ajuda a gente a entender como os próprios documentos definem cultura e patrimônio, né? Eles colocam a cultura como a identidade de um povo, seus costumes, o jeito de agir, como eles se adaptam, transformam a realidade. Citam até a Marilena Chauí, a filósofa, que vê a cultura como um jeito de avaliar o mundo, pelo pensamento, pela arte, e o conjunto dos bens culturais, que são os produtos disso tudo, formam o patrimônio cultural. Entender essa base ajuda a gente a valorizar os exemplos que vamos ver. Certo. Então, a cultura é tipo a identidade e os bens culturais são as peças que formam essa identidade, é isso? E o conjunto todo é o patrimônio cultural. E como é que isso se organiza lá em Contagem, pelo que dizem as fontes? Bom, os documentos dividem esse patrimônio em duas categorias principais. Primeiro, os bens materiais, aqueles que a gente pode tocar, né? Tipo edificações, monumentos, objetos como esculturas, pinturas. Para proteger esses bens, existe o tombamento. É um ato administrativo, um reconhecimento legal, que cria regras para preservar o bem, sabe? Para impedir que seja destruído ou descaracterizado. Entendi. Uma proteção mais formal para o patrimônio físico. E a outra categoria qual é? São os bens imateriais, que aí já são as práticas, as tradições, os saberes, as celebrações, danças, cantos, festas populares, o jeito de fazer as coisas. Para esse se usa o registro, que é um instrumento legal parecido com o tombamento. Mas o foco é reconhecer e apoiar a continuidade dessas manifestações culturais vivas. E um ponto que as fontes batem bastante na tecla é que a comunidade é vista como a verdadeira guardiã desses valores, tanto dos materiais quanto dos imateriais. Faz todo sentido, né? Bom, então vamos explorar alguns desses marcos físicos, os bens tombados que os documentos trazem. Por onde a gente começa? Que tal pela Casa da Cultura Nair Mendes Moreira, que também é um museu histórico. É uma construção do século XVIII, olha só, símbolo daquele antigo posto de fiscalização colonial, o Registro das Abóboras, de 1716. Foi restaurada lá em 1991, e hoje funciona como um museu mesmo, guardando documentos importantes da história de Contagem. Ah, o antigo posto fiscal. Que interessante como um lugar com essa função virou um museu. Pelo que eu li aqui, foi o primeiro museu de Contagem reconhecido pelo IPHAN, né, em 2007. O IPHAN, o órgão federal de preservação. Exatamente. Isso mostra bem essa coisa da adaptação do patrimônio, né? Dando um novo sentido para o espaço, com foco em educação patrimonial. E falando em adaptação, tem outro exemplo bem legal. O Centro Cultural Prefeito Francisco Firmo de Matos Filho. Esse me chamou a atenção. É um conjunto de casarões, né? Séculos XIX e XX, e que já foram de tudo um pouco. Botequim, barbearia, venda, açougue, da família Rocha, parece, e hoje tem galeria de arte, teatro, cursos e a Biblioteca Pública Municipal também fica lá. Sim, um ótimo exemplo de reutilização adaptativa, como a gente chama. E a história da biblioteca, Dr. Edson Diniz, nossa, é uma saga. Foi criada por lei lá em 1952, mas só começou a funcionar mesmo em 53. Passou por várias sedes, viu? Inclusive nos fundos do Cine Teatro, um lugar bem precário. Até que finalmente, em 2008, encontrou um espaço mais adequado lá no Casarão Rosa, que é um dos imóveis tombados do Centro Cultural. Mostra um esforço contínuo, né, para dar estrutura para a cultura na cidade. Então a gente vê essa preservação de prédios históricos que ganham novas funções culturais. Legal. E o patrimônio religioso? Contagem parece ter coisas importantes também, né? Sem dúvida.
A igreja matriz de São Gonçalo é um marco. A origem dela é lá do século XVIII, uma capelinha de taipa que foi sendo ampliada. O interessante é que ela recebeu elementos tipo um retábulo e o altar-mor em estilo rococó, aquele estilo cheio de detalhes, curvas, bem do século XVIII mineiro, sabe? Que vieram da antiga matriz da Boa Viagem, lá de BH, que foi demolida no começo do século XX. Que curioso isso! Um patrimônio que meio que viajou e conecta a história de Contagem com a da capital. E além da matriz, tem outras igrejas ou capelas tombadas? Tem sim, e com uma característica bem marcante: a participação da comunidade. Olha, tem a Capela Imaculada Conceição e Santa Edíges, dos anos 50, que se destaca pelos vitrais. E a Capela São Domingos de Gusmão, dos anos 60, que tem um estilo inspirado nas igrejas jesuíticas, mais sóbrio. As duas foram erguidas em mutirão pela comunidade. Esse esforço coletivo mostra a força da fé popular na construção desses lugares, né? Essa ideia do mutirão é forte mesmo. Mostra o envolvimento direto das pessoas na criação do seu patrimônio. E além dos espaços religiosos e culturais, tem também áreas verdes, espaços cívicos protegidos. Com certeza. O Parque Municipal Gentil Diniz é um exemplo. É uma área verde bem grande, mais de 20 mil metros quadrados, cheia de árvore antiga, frutífera, jabuticabeira, mangueira centenária. E tem um casarão do século XIX, estilo colonial, bem no meio. É um refúgio que preserva a memória arquitetônica e a natureza. E ainda tem um centro de educação ambiental lá. Um respiro no meio da cidade, né? E o que mais se destaca nesse patrimônio tombado? Tem algo mais diferente? Olha, tem uma coisa que eu acho que revela muito sobre a identidade de Contagem: a preservação do passado industrial. As chaminés e o prédio administrativo da antiga fábrica de cimento Itaú são remanescentes importantes. A fábrica que ficava na cidade industrial foi um marco da industrialização, mas acabou sendo desativada e demolida. Mas manter essas chaminés, que são das décadas de 40, 50 e 60, e o prédio administrativo, que tem um estilo eclético, mistura de arte deco com o neoclássico. Isso mostra que a cidade valoriza essa parte da sua história também. Nossa, isso é fascinante. Não é todo lugar que tomba chaminé como patrimônio, né? Mostra uma aceitação de todas as fases da história, não só a colonial ou a mais tradicional. E falando em único, não dá para deixar de falar da Casa de Cacos de Louça. Ah, essa é demais. É uma casa inteirinha coberta por mosaicos de cacos de louça. Quem fez foi um geólogo, Carlos Luiz de Almeida, ao longo de mais de 20 anos. Ele cobriu tudo: parede, móvel, objeto, muro. Os mosaicos contam uma história dele, mas segundo o material aqui, também simbolizam a diversidade cultural de Contagem. Virou uma atração internacional de tão singular que é. É a prova de que o patrimônio pode surgir da expressão individual, né? Espontânea, não só de grandes construções ou estilos famosos. E para completar essa variedade toda, as fontes falam das ruínas da Fazenda Vista Alegre. Sim, é uma construção rural do século XVIII, uma memória do passado agropastoril da região, né? Ligada à produção de farinha, polvilho. Então o que a gente percebe nesse conjunto de bens materiais é uma diversidade, nossa, imensa. Do colonial industrial, do religioso feito em mutirão, à arte superpessoal, do espaço cívico ao refúgio natural. E essa participação da comunidade, como nos mutirões das capelas, parece ser um fio condutor importante, né? Certo. Mas Contagem não vive só do passado construído, né? A cultura viva, o patrimônio material, parece que pulsa forte por lá também. O que as fontes destacam nesse sentido? Destacam várias tradições riquíssimas. A Folia de Reis, por exemplo. Aquela jornada religiosa que refaz o caminho dos reis magos, sabe? Uma tradição que os jesuítas trouxeram lá no século XVI para a catequese. Em Contagem, ela continua forte. Tem um encontro anual super importante no bairro industrial, organizado há quase 30 anos pelo Justiniano, o Zé Goiano, que é presidente da Federação das Folias de Reis de Minas. Ganhou até um dia oficial no calendário da cidade, o segundo domingo de janeiro. Que legal ver uma tradição tão antiga se mantendo relevante e organizada, assim. Essa mistura do sagrado com o popular que resiste, como diz o material. E o congado também é forte lá.
muito forte. É outra expressão fundamental de fé e cultura afro-brasileira. O congado mistura elementos africanos e católicos, com uma devoção muito grande a Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia. As fontes descrevem a importância dos rituais, dos tambores, sabe? Dos estandartes das guardas, das festas com os cortejos pelas ruas que terminam na missa conga. É um exemplo muito vivo de sincretismo religioso, essencial para a identidade e para a ancestralidade das comunidades que praticam. Esse sincretismo é uma marca muito forte da nossa cultura, né? E além das tradições afro-brasileiras, os documentos falam de outros grupos culturais presentes em Contagem. Falam sim sobre os ciganos. Dizem que eles teriam chegado a Contagem por volta de 1940, atraídos pela proximidade com o BH para comércio, para conseguir matéria-prima. Mencionam diferentes etnias presentes como Caldeirache, Calon e Matuano, concentradas em alguns bairros, e destacam valores culturais importantes deles, como o respeito profundo pelos mais velhos, que são considerados bibliotecas vivas, e a estrutura familiar que descrevem, onde não haveriam idosos em asilos, nem crianças em orfanatos. Aponta para uma coesão social interna bem forte. Interessante ver como a cidade abriga essa diversidade de culturas, né? Todas coexistindo ali. E a capoeira, que é uma manifestação tão conhecida nossa? A capoeira é descrita aqui como essa arte afro-brasileira que nasceu da resistência à escravidão, uma luta disfarçada de dança, de brincadeira. O material menciona estilos como a regional e a Angola, sendo a Angola mais tradicional. Contagem tem vários grupos e projetos apoiados pela prefeitura, e é importante lembrar, né, que a capoeira foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil em 2008, pelo IFAM. A filosofia do jogo, em vez de luta, é central, e valoriza a mandinga, que aqui não é no sentido negativo, mas de astúcia, malícia, inteligência estratégica dentro da roda. Uma trajetória impressionante mesmo, de prática marginalizada a patrimônio nacional. E essa ideia da mandinga como inteligência é ótima. As fontes falam também de uma comunidade bem específica, os Arturos. Sim, a comunidade negra dos Arturos. São descritos como descendentes diretos de um casal específico, o Arthur Camilo Silvério e a Carmelinda Maria da Silva. Eles mantêm vivas as tradições afro-brasileiras de um jeito muito coeso, sabe? Especialmente através de festas religiosas com música e dança de origem africana, em datas importantes como 13 de maio, festas em outubro para o Rosário, em dezembro para o João do Mato e em janeiro com a Folia de Vez. O material considera eles um patrimônio histórico e cultural singular no Brasil, justamente por essa preservação da linhagem e das práticas culturais deles dentro de um contexto urbano. Que exemplo marcante de preservação de identidade e ancestralidade. Então, olha só. Folia de Reis, Congado, cultura cigana, capoeira, a comunidade dos Arturos. Uma riqueza em material impressionante mesmo. Mas aí fica a pergunta: como é que se garante que tudo isso, tanto o material quanto o imaterial, não se perca com o tempo? Aí entra a educação patrimonial, né? Que é fundamental. Os documentos detalham um programa chamado Por Dentro da História, que é desenvolvido pela Casa da Cultura Nair Mendes Moreira, e eles parecem usar uma abordagem bem criativa, viu? Parece mesmo. Criaram até uma mascote, o Contagito e a turma dele, lá em 2005, com personagens que representam diferentes aspectos da cultura local. O Arturinho, a Xami, a Faluca, o Zé Gonçalo, e essa turma virou livro distribuído nas escolas, virou filme, CD com música, estampa de material escolar. Nossa, uma estratégia multimídia para chegar nos mais jovens, né? Exatamente. E não é só isso. O programa inclui visitas guiadas aos bens tombados, oficinas, cursos para educadores, palestras, concursos de projetos nas escolas. E tem umas iniciativas bem interessantes, como um projeto de história oral com adultos, o Museu do Registro Virtual, que é inspirado no Museu da Pessoa, e até réplicas de prédios históricos em escala infantil, a Vila do Contagito, numa escola. Parece um esforço bem amplo para conectar a comunidade, de todas as idades, com a herança dela. E mencionam até planos para acessibilidade, como publicações em braille e tradução em libras para o filme.
O objetivo que eles declaram é valorizar a diversidade, criar pertencimento, identidade. Pelo jeito, Contagem leva a sério essa parte. Sem dúvida. Se a gente conectar tudo, a educação aparece como a ferramenta-chave para que a comunidade não só conheça, mas se aproprie mesmo desse patrimônio tão diverso, o construído e o vivido, e se sinta responsável por preservar para o futuro. O programa parece buscar ativamente essa conexão. Então, tá. Recapitulando um pouco a nossa análise aqui desses materiais. Contagem se mostra com uma identidade cultural de muitas camadas, né? Tem o patrimônio material tombado, que vai do colonial ao industrial, passando por construções feitas pela comunidade e expressões artísticas únicas, como a Casa de Cacos. E tem um patrimônio imaterial super vibrante, com tradições como a folia de reis, o congado, a capoeira, as práticas ciganas e a singularidade da comunidade dos Arturos. E o que eu acho fundamental, um esforço organizado e criativo para educar e engajar a população nesse legado, usando tanto os instrumentos legais de proteção, né, o tombamento e registro, quanto programas educativos inovadores como esse Por Dentro da História. Isso tudo leva a gente a uma reflexão final interessante. Qual seria? Bom, considerando essa convivência tão rica, né, entre o patrimônio material de diferentes épocas, colonial, industrial, moderno, e o reconhecimento forte das tradições imateriais, muitas delas de matriz africana ou popular. Como é que esse diálogo constante entre o passado e o presente, entre o físico e o vivido, entre o que foi herdado e o que é praticado hoje? Como isso molda a identidade de Contagem atualmente e como pode continuar a moldá-la para o futuro? Fica aí para a gente pensar, né? Uma excelente questão para a gente continuar refletindo, sem dúvida. Com isso, a gente encerra essa nossa conversa focada na cultura e no patrimônio de Contagem, com base nas fontes que a gente explorou hoje.